Estamos online, estamos gravando, ok, bem-vindos. Bom, a enquete escolhida por vocês foi o tema da máfia siciliana, então vamos direto ao ponto, ao que interessa sobre esse assunto. A primeira consideração que nós temos que pontuar é com relação tanto ao tema da história da máfia italiana quanto com a contemporaneidade do direito penal econômico e como essas áreas ou esses assuntos eles se cruzam através de um fenômeno mais modernamente conhecido como globalização, é a importância de entender as origens e a relação da máfia para que posteriormente, no estado atual, dentro daquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, das democracias, vocês entendam como é que funciona essa questão de lavagem de dinheiro, crime organizado e a importância de se compreender o funcionamento, a estrutura e a origem da máfia para vocês fazerem as conexões com esses temas e, eventualmente, quando chegarem processos dessa natureza, vocês conseguirem entenderem, fazerem esses links do ponto de vista da estrutura dos supostos fatos apontados pelo Ministério Público ou de como aquilo se desencadeia ou por que aquilo se desencadeia e se desenrola daquela maneira, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender o que é a máfia no sentido italiano do termo, porque nós temos outros tipos de máfia, tem a Yakuza, que é a máfia japonesa, tem a Cosa Nostra, que é a máfia americana, mas enfim, para que nós entendamos o que é isso, como que se desenvolve essa situação, nós vamos obrigatoriamente ter que retornar ao tempo e partir da análise aristotélica com relação a como Aristóteles vê o homem e como Aristóteles vê essa relação do homem social, do animal político, tá? Vou adiantar para vocês que nesse vídeo específico nós vamos só pincelar alguns pontos, tanto com relação a essa visão histórica, quanto na relação da evolução da máfia do ponto de vista histórico, tá? Por quê? Porque o objetivo aqui é nós entendermos a estrutura, o funcionamento e o que é a máfia e, posteriormente, a sua relação com o direito penal econômico naquilo que é a nossa proposta de entendermos a lavagem de capitais, tá? Então, vamos lá. Quando Aristóteles estuda a questão do indivíduo e a questão do indivíduo com a sociedade, o que nós temos ali diretamente e maneira objetiva? O animal político, né? O zoom político, ou seja, o homem é o indivíduo que foi feito para viver em sociedade. Aqui, a palavra sociedade, num primeiro momento, nós precisamos entender que ela se trata do coletivo no sentido de clãs. Tá? De que o homem se reorganiza, o homem se reúne com seus pares, aqui com seus semelhantes, com a sua sociedade local, e a partir desta união existe uma organização orgânica, uma forma de poder orgânico que vai nascer dessa reunião desses clãs, e a partir disso vão ser constituídos os elementos de ordem, tá? Então, o que nós temos de ponto de partida nessa questão mais sociológica do termo? Que o homem foi feito para viver em sociedade, o homem sempre viveu em sociedade. Lembrando, a sociedade aqui, eu não estou falando da forma de governo organizado onde você tem a figura do Estado, tá? Isso aí vem posterior. Nós estamos falando de organização social, de coletivismo, tá? Não confundam aqui também coletivismo com comunismo, são coisas completamente diferentes. Estamos falando aqui de uma questão muito mais matriz, gênese da organização social. Então, o homem, por natureza, ele foi feito e ele se desenvolve em sociedade. O homem não foi feito para ser um ermitão, por N características e funções que explica Aristóteles já desde sempre, tá? Então, qual é o avanço disso? O conceito de sociedade obrigatoriamente engloba ou possui dentro de si o conceito de indivíduo, de modo que, se nós quisermos estudar a sociedade, ao invés de estudarmos esse ente abstrato e coletivo, para Aristóteles, e particularmente eu acho que a visão correta é essa, nós devemos estudar o indivíduo concreto. E a partir do indivíduo concreto, nós vamos entender o funcionamento da sociedade, os seus costumes, ou demais questões que nos interessem nesse ponto. Muito bem. Então,
tomando da nossa premissa de que a sociedade é composta por indivíduos, e se eu quiser estudar a sociedade e entender o coletivo, eu devo obrigatoriamente olhar para o indivíduo, o que nós temos avançando um pouco essa questão histórica e indo já direto ali para a Itália, tá? A máfia, como todos têm, pelo menos no imaginário coletivo, a máfia italiana, ou a máfia, ela começa obrigatoriamente ali no sul da Itália, tá? Ali na região da Sicília. O que é importante nós entendermos sobre a origem da máfia e como é que surgiu e por que surgiu a máfia, tá? Veja, eu acabei de dizer, e acabei de remontar, na verdade, a Aristóteles, a questão de que para você entender a sociedade, você precisa entender o indivíduo, e a partir do indivíduo você volta para a análise social. O que nós temos ali no sul da Itália, nessa questão ali entre as origens históricas e geográficas? Veja, ali entre os séculos XIX, mais propriamente dito, eu vou ver se o pessoal da produção dá para pôr o mapa depois, acho que vai ficar mais fácil. Tá, acho que depois o pessoal vai adicionar o mapa para vocês. Mas, voltando ao assunto. Quando você olha o mapa da Itália, nessa questão do século XIX, o que você tem ali? Você tem 3 regiões predominantemente marcadas, mais fortes, que são aonde surgem ou vão surgir a máfia. Nós temos ali no mapa, no sul da Itália, a questão da Sicília, é uma questão geográfica, a Sicília está ali. Um pouco acima, nós vamos ter ali a Calábria, que seria depois a máfia calabresa, e por cima nós vamos ter ali a outra questão, que seria a máfia napolitana, tá? O que de cara nós entendemos sobre a origem da máfia? Perceba, pelo mapa, pelo exposto, nós entendemos que a máfia ela começa com uma questão geográfica, uma questão local. E por que é importante entender isso? Porque isso volta e remonta nosso entendimento, a nossa explicação de que a máfia ela possui uma origem de clã, de famílias nesse aspecto. Por quê? Porque ela é uma questão local, tá? Então a máfia começa com essa primeira característica, geograficamente falando, ela é seccionada ou separada ou iniciada por questões geográficas, e principalmente nós vamos ter ali como destaque a máfia siciliana, a máfia calabresa e a máfia napolitana, tá? Num primeiro momento nós vamos abordar essas 3 máfias e eu posteriormente vou explicando o desdobramento disso. Então o que acontece? A Sicília do século XIX tem uma característica especificamente histórica que vai importar para nós entendermos a diferença depois da relação da máfia da Casa Nostra, que é a máfia americana. E por que eu chamo a atenção por isso? Porque isso tem a ver com o movimento migratório, o movimento de evolução ou expansão ou migração social, e este movimento especificamente na Itália vai funcionar de um jeito, nos Estados Unidos vai funcionar de outro, e posteriormente, não necessariamente com relação à máfia, mas ao crime organizado e ao processo civilizatório, por assim dizer, isso vai ter uma análise de paradigma aqui no Brasil, tá? Com a questão do êxodo rural, depois nós temos a questão da Revolução Industrial. Perceba, todos esses elementos eles circunstanciam essa temática da máfia sobre esse aspecto histórico, geográfico, e vão explicar muita coisa. Por que nós falamos isso? Especificamente no século XIX, lá em Palermo, que é a capital da Sicília, nasce a máfia siciliana. Ponto. Cândido, o que é máfia? O que é a máfia siciliana, então? Se eu tenho a máfia calabresa, a máfia napolitana, a Cosa Nostra, que seria a máfia americana, e a Yakuza, que é a máfia japonesa, eu devo ter um denominador comum que explica o que é máfia, tá? Correto? Nós temos, com palavras bem objetivas e diretas, máfia, ela é uma organização não estatal, é uma organização particular, normalmente realizados por clãs ou chefes de família, que se opõem de maneira resistente à figura do Estado. Portanto, a máfia, nesse sentido, ela é diretamente inimiga do Estado. O Estado não quer a máfia. Por quê? Porque os interesses, o funcionamento e a estrutura da máfia vão frontalmente
ao encontro daquilo que o Estado quer, de modo que nós temos um choque entre aquilo que a máfia quer e o Estado quer. E nesse sentido, a máfia, por não ter e não existir, de fato a questão é essa, né? Não existe proteção legal, não existe amparo legal que justifique ou diga que a máfia é legalmente válida, ela acaba sendo inimigo do Estado até no aspecto criminal do termo, tá? Então, o que significa máfia? Como eu expliquei para vocês, a máfia surge ali no sul da Itália, na região da Sicília. E do ponto de vista etimológico, a palavra máfia, ela significa bravura, coragem, resistência. E a ideia é justamente essa. Perceba, eu acabei de dizer que a máfia ela é inimiga do Estado. O que o Estado é? O Estado é o ente dotado de toda poder e autonomia sobre o indivíduo. Percebam aqui, o Estado moderno, ele é sempre diametralmente oposto aos interesses individuais. O Estado é sempre coletivo e o indivíduo sempre é inferior ao Estado, seja em número, seja em poder. Aonde que surge a máfia? A máfia vai surgir exatamente entre essa lacuna, daqueles indivíduos que são oprimidos pelo Estado, e aqui a palavra opressão ela é literalmente ampla, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de políticas sociais, políticas públicas, seja do ponto de vista criminal, seja do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de se dar segurança pública, né? Então a palavra aqui é ampla nesse aspecto, mas a máfia surge para preencher essa lacuna entre as necessidades dos pequenos indivíduos, grupos e clãs, que vai frontalmente contra o Estado. E por que isto? Porque a máfia, também conhecida como submundo do crime, ela possui regras e códigos próprios de funcionamento, paralelamente semelhantes ao Estado. Portanto, a máfia nesse aspecto estrutural seria um pequeno Estado existindo dentro de um Estado legalmente válido, que é aquele Estado vigente. E aí os interesses de um modus operandi da máfia vai contra os interesses do Estado, por isso o ponto de choque. Então, voltando, Cândido, por que a importância de entendermos o que é e como funciona a máfia e essa relação com o direito penal econômico? Ponto. Se etimologicamente a palavra máfia significa resistência, bravura, coragem, nós já entendemos que os mafiosos, ou podemos concluir que os mafiosos, são pessoas dotadas ou investidas em si mesmo desse aspecto, dessa característica, de ser aquele que vai se opor à figura do Estado, tá? E qual é a importância ou como é que essas pessoas se opõem à figura do Estado? Aqui começam as divisões e aqui a geografia vai nos auxiliar. Eu vou ver se depois o pessoal puxa para vocês o mapa aqui, mas no sul da Itália ali nós temos a questão da Sicília, posteriormente um pouco para cima, esse mapa aqui está bem interessante. Esse mapa para cima vai ter a máfia calabresa e a máfia napolitana, tá? A história da máfia, ela começa evidentemente na Sicília, ali, tá? E ela possui uma estrutura específica na Sicília. Na Sicília, porque a gente vai começar a falar dela e ela, objetivamente, ela nasce ali e ela se expande para os outros estados e depois para os outros países, tá? Como é que funciona a estrutura da máfia siciliana? Aqui, para ficar fácil a visualização, vamos lembrar do nosso bom e velho Don Corleone. A estrutura de poder, a cadeia de comando é exatamente aquela apresentada no filme do Coppola. Nós temos um Dom, que é, portanto, um chefe de família. Esse chefe de família possui um consigliere, que é um conselheiro. No nosso filme é a figura do Tom Hanks. E abaixo, então, do conselheiro, nós vamos ter as cadeias de comando organizadas exatamente pelos sotocapos, que são os subchefes dessa cadeia de comando, e embaixo seriam os associados ou os filiados, que proporcionalmente a uma hierarquia seriam os soldados, tá? Por que essa estrutura funciona assim? Porque essa é a cadeia de comando que os pequenos grupos ou clãs, a máfia, encontrou de preservar o seu poder, preservar aquilo que se tem e frontalmente oferecer resistência contra o Estado, no aspecto lato sensu, e com os meios e ações através da sua cadeia de comando. Por exemplo, ou traduzindo, o Dom, ele é a figura responsável, ele é o chefe daquela família, daquele clã. Ele é o agente que vai aparecer, vai fazer as negociações. O consigliere, que seria
ele é o segundo na cadeia de comando, mas a função dele é estar ao lado do dom para oferecer conselhos sobre estrutura de funcionamento, políticas, atuação, como é que aquela sociedade está funcionando, quais são os mercados que estão em alta, se aquela situação vai oferecer um risco comercial ou não, o que está dando problema do ponto de vista político e criminal. Então o consigliere, ele tem essa função específica de manter o dom atualizado dessas informações. Não é que o dom não tem acesso, mas o consigliere, ele é o sujeito que a importância dele na cadeia de comando é justamente essa. Então ele obrigatoriamente, o seu trabalho é estar mais próximo disso, tá? Portanto, se o dom está para as negociações com os outros chefes de família, por quê? Porque a máfia, ela tem essa relação ou de clã ou de chefe de família. Você tem outros chefes de família que têm negócios no submundo, e aqui a palavra submundo entenda como aquilo que é ilegal perante o Estado, tá? Mas que existe no mundo real, e essas relações, elas precisam ser acordadas, engessadas, não engessadas, elas precisam ser organizadas do ponto de vista orgânico dessas famílias. Por quê? Porque apesar dessas famílias possuírem interesses talvez diversos ou outrora conflitantes, o inimigo comum deles é o mesmo, é o Estado. Ou seja, enquanto você tem de um lado a figura do Estado que não aceita e não vai aceitar a figura da máfia por N motivos, você tem do outro lado N grupos ou clãs, máfias ou chefes de família, que embora tenham interesses diversos e eventualmente conflitivos, quando o problema é o Estado, eles eventualmente se unem para combater o Estado, porque o Estado é o inimigo deles, tá? Então, voltando aqui para a questão da máfia siciliana, essa estrutura de poder, essa cadeia de comando, ela nasce com a máfia siciliana, tá? Então lembrando, o dom é o chefe de família, ele é essa figura maior que vai realizar as negociações com políticos, com empresários, com chefes de pequenas empresas, de comércios locais ou até sindicatos. O consigliere é o sujeito, o indivíduo que vai manter o dom, ele vai nutrir o dom de informações atualizadas e constantes sobre essas relações da vida social, como é que elas estão funcionando. Embaixo dele, você tem os sotocapos. Quem são os sotocapos? Aqui, para quem assistiu o filme, vai ficar mais fácil. Apesar do Sonny ser o filho do Don Corleone e a ideia seria que ele assumisse como chefe de família, naquele momento, enquanto o Don está vivo, apesar do Sonny ser o filho, o Sonny ocupa essa função do sotocapo. Qual que é essa função? Ele é o general dos soldados ali, né? Então você tem a cadeia de comando dos pistoleiros, dos cobradores de taxas, do pessoal que agiliza a corrupção e os motins, e todo esse pessoal precisa ser governado por alguém nessa cadeia de comando. Essa é a função dos sotocapos, tá? Abaixo do sotocapo, então, você tem o braço, aquilo que o Estado, a polícia seria para o Estado, que é o braço armado, a extensão, o longa-manos. Na estrutura da máfia, seriam os seus pistoleiros e os seus afiliados, tá? Cândido, existe uma relação direta entre a estrutura da máfia e a estrutura do Estado? Do ponto de vista comparativo ou de paradigma, sim, se você olhar com um pouco mais de atenção, nós vamos entender que a máfia, ela é em si, por definição até talvez ontológica, por uma questão do homem em si, mas enfim, ela é um pequeno Estado, ela é um mini-Estado, né? Esse mini-Estado possui um modus operandi, um modo de sobrevivência, tal qual é identificado e explanado nessa cadeia de comando, tá? Aqui nós estamos falando da máfia siciliana, ela começa aqui a questão, tá? Então, muito bem, a máfia siciliana possui essa característica e ela possui inicialmente um modus operandi de trabalho. A máfia siciliana, ela começa ali atuando tanto com a extorsão dos latifundiários, quanto dos pequenos comerciantes locais, quanto da questão de bebidas e cassinos e apostas. Ponto. Por que é importante entendermos isso? Porque aqui nós estamos falando ainda de um período pré-lei seca nos Estados Unidos e posteriormente à questão da lei seca nós vamos ter outros desdobramentos sociais que vão influir ou
exercer influência direta na sociedade moderna, aqui estou usando evidentemente esse termo, esse marco jurídico histórico para frente, tá? Que vão ser exemplos e vão ser levados em conta na elaboração, na alteração das leis, do Código Penal, dos Códigos de Processos Penais dos países, tá? Então essas ações, elas são importantes entender por conta disso. Por quê? Porque posteriormente ou de maneira contemporânea, nós vamos entender que sempre existiu um ponto de tensão entre o indivíduo sozinho, o Estado de um lado e quem vai preencher esse meio oferecendo a resistência, que são as máfias, tá? Nós sabemos que o Estado ele sempre vai impor ao indivíduo a sua vontade sobre o pretexto de que o bem coletivo ou o interesse coletivo deve prevalecer sobre o individual. E tá aqui talvez a bala de prata da democracia moderna ou da república, onde pouco importa se o meu interesse, a minha vontade enquanto indivíduo está contra aquilo que o Estado quer, porque o Estado vai empurrar goela abaixo isso em você e é assim que funciona. Paz e bênção, amém, é assim que o Estado atua. Tá, como que a máfia siciliana ela começou a atuar? Veja, por definição, o Estado ele não consegue atender e suprir todas as necessidades do indivíduo. E aí você começa a ter problemas locais e regionais, especialmente em se tratando de criminalidade. A polícia não consegue, nem conseguiu e nem vai conseguir, e nem na União Soviética, que foi o maior poder estatal do mundo, isso foi possível. Atender, cumprir, estar presente 24 horas por dia. Você não tem um soldado para cada um para ficar te acompanhando, e ninguém quer isso. Mas voltando à questão, toda vez que o Estado tem uma demanda que ele não consegue suprir e os indivíduos estão sofrendo, os indivíduos integrantes do corpo social, o que aconteceu nessa história da máfia aqui? A máfia aparecia com a solução. Então, você está tendo um problema de violência, o Estado e a polícia não conseguem suprir isso para você, me paga que eu te ofereço proteção. Essa questão da máfia, ela tem duas vertentes. Ela tem a proteção social, numa situação que nós poderíamos chamar um pouco mais bairrista, com uma linguagem mais contemporânea, e principalmente aqui que a coisa começa a ficar interessante e escalonada. Os mafiosos ofereciam, e até hoje isso funciona de uma maneira um pouco mais atualizada, mas isso não deixou de existir, proteção política e poder político aos grandes empresários e pessoas envolvidas com relações exteriores ou com o Estado, tá? Por que isso é importante? Por que isso funciona ou não funciona? Porque, veja, se o Estado não dá conta de atender todas as demandas e essa demanda existe, a máfia vai tomar proveito disso. Ela tomando proveito disso, ela tendo condições a partir da sua organização interna, da sua estrutura de oferecer isso, isso vai ter um custo. Esse custo, ele é pago de duas maneiras. Com pecúnia, com dinheiro, ou com aquela moeda que não expira, que é o favor, tá? O favor não expira, lembre-se disso. Então, voltando ainda para essa questão da máfia, o favor não expira. E o favor não expirando, isto quer dizer que você tem meios e mecanismos de controle, porque aquela pessoa, ou aquele empresário, ou aquele grupo vai te dever alguma coisa e você em determinado dia vai cobrar isto. E se você não receber, isso vai ter um problema, que normalmente você vai acabar sendo morto, tá? Então, com linhas gerais, essa é a estrutura base da máfia que nasce na Sicília. Então a máfia siciliana possui esse funcionamento básico, tá? Quando nós subimos ou vamos analisar outros elementos ou outros tipos de máfia, nós percebemos que esse modus operandi, ele via de regra é o mesmo, ele é adaptado de acordo com o local ou com a sua circunstância social ou geográfica da região, mas o modus operandi, a estrutura da máfia, tal qual a estrutura da lavagem de dinheiro, que eu já apresentei para vocês aqui, quem não assistiu tem o vídeo da aula sobre o que é lavagem de dinheiro. É mais importante nós entendermos a estrutura e o funcionamento dela
do que tentarmos analisar se, bom, existe um rol taxativo, isso aqui é máfia, isso aqui não é máfia, isso aqui é, não é. Então entenda, essa questão, até por ela ser mais orgânica, ela não permite que você catalogue os comportamentos ou ações. Você entendendo como ela funciona, você percebe a sua influência no campo, no meio social e os seus reflexos na política, tá? Nós temos também a questão da máfia calabresa, não é a questão da máfia, nós temos a máfia calabresa, que é a máfia italiana também, mas numa outra região, geograficamente falando, ali da Calábria, que tem, justamente por essa conotação, o nome de máfia calabresa. Qual é a característica da máfia calabresa em relação à máfia siciliana? Enquanto a máfia italiana, a máfia siciliana, ela, até sob certo aspecto hollywoodiano, ela está mais presente no nosso imaginário. A máfia, quando falamos máfia italiana, o pessoal normalmente tende a entender que é máfia siciliana, mas não é só isso, né? Você tem outros tipos de máfia, mas existe esse aspecto mais do gangster, do submundo, do negócio, do poder, da política, de pessoas que estão a seu mando. A máfia calabresa, ela possui essa mesma estrutura, mas ela tem uma característica a mais, que é a sua violência. Por quê? Porque devido ao seu fato, do modo de ocupação ali daquela região, essa questão da migração do pessoal que veio, e ali eu estou voltando aos povos da ilha ali, né, os Bourbons, o pessoal que chegou para os povos bárbaros, por assim dizer. Você tem uma maneira de resistência e de organização social diferente, e é por essa questão, especificamente a máfia calabresa, ela é uma máfia muito mais sangrenta, ela é muito mais agressiva nesse aspecto, tá? Então, a máfia calabresa, ela tem os seus expoentes, ela tem a sua cadeia de comando, e existe uma coisa que é muito interessante na organização e na estrutura da máfia, como eu expliquei para vocês. Se nós estamos falando de grupos ou clãs ou chefes de família, essas coisas elas precisam ser organizadas para que isso não dê choque posteriormente. Existe até uma frase muito interessante, uma cena quando o chefe da família Tartaglia vai até o Dom e lhe propõe entrar nos negócios dos narcóticos. O Sony, para quem não se lembra, ele fica empolgado com os valores e no final o Dom Corleone acaba rejeitando a proposta dos Tartaglias porque ele não quer se envolver com drogas, né, com narcóticos e com aquela questão toda que a família Tartaglia, o chefe, o clã daquela região, teria identificado que era uma possível. E aí, quando essa situação acontece, no final dessa cena, o Dom se despede dos Tartaglia e ele diz: olha, lhe desejo sorte, sobretudo se os seus interesses não colidirem com os meus, né? Por que ele fala isso? Porque, veja, a máfia, por questão local, você tem ali os chefes que dominam aquela região, aquele local e aquele tipo de... E eles exploram determinada atividade ilícita, sejam cassinos, sejam prostíbulos, sejam apostas, sejam bebidas. Então, existe uma espécie de cadeia de comando, né? Cada chefe de família, ele meio que opera e cuida de um determinado setor. Quando isso vai de encontro no sentido de choque a um outro chefe de família, portanto, quando você tem dois chefes de família querendo explorar no mesmo território o mesmo produto, isso dá problema, tá? Eu acho que vocês aí já conseguiram fazer um link aí da relação com o crime organizado, né? Quando nós temos ali as disputas territoriais. No Brasil, especificamente, nós temos ali duas facções criminosas mais fortes ou maiores ou mais comumente antigamente em conflito, que era o Comando Vermelho e o PCC, mas nós temos outras facções que também atuam, ora parceiras, ora autonomamente com isso. E isso dá problema. Por quê? Porque você não é que você não tenha mercado, o mercado você tem para os dois, mas você não tem o lucro, né? Você não pode servir a dois senhores, ou como diz o Senhor das Armas, o problema não é você vender para os dois lados, o problema é você ser pego vendendo para os dois lados, né? Então, lembrando, enquanto o Estado ele atua com uma série de organização social, contratos sociais, leis, ordenamentos, o que ele leva em conta, o seu funcionamento, aqui não seria cadeia de comando, seria funcionamento republicano, né? A máfia funciona com a mesma estrutura, mas ela opera de maneira diferente, é um contato muito mais bruto, muito mais direto, tá? Então,
Aqui na máfia calabresa, nós temos essa questão um pouco mais sanguinária, mais violenta, mais bruta, tá? E isso aí começa a ter a guerra, a boa e velha guerra por território. Por quê? Depois o pessoal vai deixar o mapa aqui, vai ficar mais fácil. Você operando aquele território específico, você tem acesso aos pontos de expansão. O que a máfia quer? A máfia quer expandir, certo? Para expandir, você precisa de duas coisas obrigatoriamente e primordialmente, tá? Você precisa do território, que é o ponto de briga geográfico, e você precisa, através da corrupção, aqui que está o tema interessante da máfia do alto escalão. Você precisa da corrupção para que exista vista grossa ou que você tenha pessoas dentro do aparato estatal que, corrompidas evidentemente pelas propostas, propinas ou eventualmente não propostas e propinas, mas meios de ação, colaborem com a máfia e que esse negócio fique maior, tá? Então vamos lá. Uma vez que você tem a máfia disputando um determinado produto, por assim dizer. Esse determinado produto tem um mercado, esse mercado vai exigir uma expansão. Essa expansão, ela vai exigir maior território. Quanto maior o território, maior o número de pessoas, a cadeia de comando e operação precisa ser maior. Então, a máfia vai começar a entrar, começar a ter um problema, que é tanto você gerenciar aquilo que você tem, quanto você expandir esse determinado mercado, esse negócio, porque isso vai exigir inúmeros recursos, tanto do ponto de vista de mão de obra, de material humano para trabalho, né, quanto do ponto de vista logístico. E aqui começa a entrar a corrupção. Por que é que o mafioso ele é visto como um sujeito de poder, como um sujeito que ele tem autoridade aqui, que ele é temido? Porque, veja, para que toda essa estrutura funcione, vai chegar um determinado momento, quando você é pequeno, quando a máfia, né, enquanto ela é pequena não, mas depois que ela vai se expandindo, você obrigatoriamente torna o agente estatal, não é o Estado enquanto ente abstrato, tá? É o agente estatal, que é o juiz, o promotor, o policial, o fiscal. Você corrompe este indivíduo para que este indivíduo, estando dentro da esfera estatal, portanto, seria a espécie do infiltrado, aliado infiltrado, ele estando dentro do Estado, ele vai te fornecer ou informações, ou ele vai agir para que seja dificultado ou para que você não seja pego, o agente da máfia, e possa expandir os seus negócios. Porque perceba, é muito claro que apesar da máfia ser grande, a máfia ser infiltrada, a máfia tem inúmeros agentes, o Estado enquanto estrutura, o Estado enquanto presença, ele é maior por definição. O Estado, estamos todos sujeitos ao poder do Estado. O que é a máfia? A máfia é a resistência a esse Estado, justamente. Então não tem como a máfia ser maior que o Estado, ponto. Uma vez que você não é maior que o Estado, você precisa tirar proveito dessas figuras estatais, desses agentes estatais, para que o seu negócio opere e cresça dentro desse Estado que você é resistência, mas você, enquanto mafioso, não tem como resistir sozinho, né? Então aqui entra o elemento da corrupção. O elemento da corrupção, ele trabalha com dois elementos primordiais em qualquer esfera. Ele trabalha com o elemento do dinheiro, do recurso, e ele trabalha com o elemento do poder e do medo, que são as emboscadas, a morte, o castigo físico, a ameaça a alguém. Quando você filtra todos esses elementos e pega o denominador comum, você chega sempre no dinheiro e no poder. O que o mafioso tem? O dinheiro e o poder do submundo, né? Enquanto o Estado tem o dinheiro através dos tributos e o poder através da polícia, aqui eu estou falando do ponto de vista legal, do ordenamento jurídico, o mafioso ele está do paralelo oposto, tendo o mesmo meio de ação, mas com uma maneira diferente, né? Ele possui o mesmo braço armado através dos seus pistoleiros e ele possui o dinheiro através da extorsão, da propina, da corrupção, de uma série de questões. Perceba, nós temos um microestado dentro de um estado e esse microestado ele está agindo contra o estado maior. Acontece que tanto a máfia siciliana, quanto a máfia calabresa, quanto a máfia napolitana, quanto a Yakuza, quanto a Cosa Nostra, são meios organizados de se opor como resistência ao Estado, desde que aquele agente estatal
Normalmente nós estamos falando de figuras públicas e lembrando, tá? Eu estou falando aqui da época do século ali 19 e 20. Eu não estou fazendo nenhuma acusação ao Estado moderno, para deixar bem claro. Então, voltando, né? Como que funciona essa relação do mafioso, o Dom, tá? Eu vou usar a figura do Dom aqui porque ela é de mais fácil visualização, até pelo imaginário coletivo do Don Corleone, mas saibam que existem outros meios, como a máfia veneziana, só para vocês terem ideia. Qual é a ideia da máfia veneziana? A máfia veneziana, ela não era necessariamente formada por chefes de família, mas por clãs, e a ideia era você ter uma liga dos clãs ali, ou liga dos mafiosos, não de modo que, em vez de você ter vários grupos mafiosos ou brigando entre si, ou não necessariamente unidos, a ideia da máfia veneziana seria unir todo mundo de uma maneira organizada e propor aí meio que um sindicato dos mafiosos, tá? Então perceba só para que vocês entendam que existem outros meios e funcionamentos da máfia. Mas voltando para a nossa figura de referência aqui, o Don Corleone, o que é interessante, tanto do ponto de vista cinematográfico do filme, quanto do ponto de vista real, né, que aconteceu da história. O mafioso, ele é o sujeito que ele opera na clandestinidade, mas por uma questão de interesse, de poder, eventualmente isso se choca com um agente público, tá? E aí entra a corrupção do agente público. Por quê? Porque o mafioso ele tem um choque com aquilo que o Estado não quer que ele tenha, ou que aquilo é ilícito do ponto de vista legal, e você precisa de um agente que lhe permita romper essa barreira, furar isso para que você continue praticando a sua atividade. Cândido, traduz em exemplos. Está um pouco abstrato. Tá, o mafioso, ele vai precisar corromper uma autoridade policial ou um juiz para que a carga dele de produtos passe. Por quê? Porque se ele perder aquela carga, ele vai perder muito dinheiro. Porém, o juiz, apesar de ele ter o meio aqui eu estou usando a figura do juiz, tá? Mas pode ser qualquer outro agente estatal, qualquer outro empresário. Apesar de ele ter, eventualmente, como resistir individualmente, ele também não tem o Estado 24 horas para garantir a proteção dele. Então você vai ter, no fundo, o mafioso negociando com um agente estatal, e esse agente estatal, normalmente, ou ele tem alguma coisa a perder, do ponto de vista material, financeiro, ou ele tem a própria vida a perder. E aí a máfia cresce. A máfia crescendo, você tem um inimigo do próprio Estado crescendo. E aí o Estado não vai permitir que esse inimigo cresça. Então esse polo, máfia-Estado, ele sempre vai ser tensional, ele sempre vai existir e ele sempre vai se chocar. Tá? Então perceba, o que aumenta, sob certo aspecto, o poder da máfia é a corrupção. Tá, mas por que existe a corrupção? Porque existe um agente corruptor, e esse agente corruptor é um agente de carne e osso que, por N motivos a depender do sujeito, vai se corromper, e aqui não vamos entrar no mérito do porquê se corrompeu, se fez, deixou de fazer, enfim, aqui é só o funcionamento da oxigenação da máfia, tá? Por outro lado, você tem o Estado que, para não permitir que a máfia cresça, ele vai aumentar o seu poder de repressão. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai aumentar através do poder de polícia direto, ele vai aumentar o poderio estatal do braço armado, que é a polícia, e do ponto de vista legal, que é uma coisa que normalmente nós não prestamos atenção. Como é que o Estado reprime a máfia? É só combatendo, eventualmente, quando se cruzavam na rua e trocavam tiro? Não. Isso é o que nos chama mais atenção do ponto de vista hollywoodiano, mas o Estado, uma das principais maneiras, se não a principal maneira de ele aumentar o seu poder, é através da legislação. Então o Estado vai aumentar a carga tributária, ele vai aumentar o nível de repressão, ele vai aumentar o nível de restrição, ele vai apresentar propostas e projetos que vão frontalmente cercar ou tentar limitar a atuação da máfia. E qual é o custo disso? Além do custo financeiro, o custo disso é que toda vez que aumenta o poder do Estado, diminui o poder do indivíduo. E o indivíduo aqui eu estou falando cidadão. Tá? Então, essa equação ela é diametralmente oposta. Toda vez que o Estado aumenta, toda vez que o Estado cresce, as liberdades individuais diminuem. Por quê? Porque se você, indivíduo, cede, e aqui eu estou usando a figura simbólica de que você, indivíduo, está cedendo, tá? Mas se o indivíduo
cede autoridade e poder ao Estado, o Estado cresce, o Estado crescendo ele vai poder fazer o que ele quiser. É evidente que a ideia do Estado ele busca o bem e a paz social e ele vai tentar usar isso da melhor maneira que ele julgar conveniente para proteger os seus cidadãos, ok? Tá. Se o Estado e a máfia eles estão frontalmente em pé de guerra, pelo menos nas ruas, né? Porque nos bastidores a máfia ela operava também com questões dos inimigos, mas enquanto o Estado não se mete nas questões da máfia, você não tem por que ter guerra declarada, porque o sangue custa caro, tanto para o Estado quanto para o mafioso. Então, às vezes um bom acordo informal, diga-se de passagem nos bastidores, ele garantia para os dois uma diminuição da tensão social, e isso permitia com que certo aspecto, ou sob certa maneira, essa balança ficasse um pouco mais equilibrada, tá? Lembrando, o fiel da balança aqui, nós estamos falando de corrupção, não estamos ninguém passando pano para a máfia aqui, estamos explicando como é que isso funcionava, tá? E aí você tem um outro elemento que é fundamental aqui, focando mais na estrutura da máfia, que é, lembrando da nossa estrutura mafiosa, independente dela ser a siciliana, a calabresa, a napolitana, a yakuza, a veneziana, a cosa nostra, a máfia, ela possui, como eu disse, por ser um mini estado em si, ela possui códigos e regras que, tanto de funcionamento quanto de sobrevivência, que são invioláveis, tá? Ou não são tolerados a sua violação. Aqui nós estamos falando do Código Omertá. O que é o Código Omertá? A máfia tem por princípio, tanto de existência quanto de funcionamento e sobrevivência, a lealdade e a honra ao seu dom, ao seu representante daquele clã. Isso quer dizer que é inadmissível, a máfia não admite, e nem tampouco um paralelo aqui com as organizações criminosas, que você viole os segredos, que você abra a boca, que você conte, né? Qual é a figura disso, o tal do X9. Então, aquele que trai a máfia, aquele que abre a boca, aquele que delata, o delator, ele vai ser, a depender da sua delação, se for uma coisa pequena, existe um senso das proporções dentro da cadeia da máfia, que é uma coisa, mas via de regra não se admite nenhuma espécie de delação e você vai morrer e acabou. Paralelo ao Estado moderno, o que nós temos aqui? Se a máfia opera com a figura da lealdade e da honra, porque a máfia não pode criar leis, o que o Estado cria? O Estado cria, atualmente, né, a lei das organizações criminosas e a lei da delação premiada, a colaboração premiada, tá? Então, qual é a ideia? O Estado opera através de mecanismos legais, aos quais, legais no sentido de direito positivado, que ele vai impor para você. E a máfia opera através dessa figura da lealdade, da honra, da repressão, do medo, da atuação mais bruta, tá? Existe essa diferença. Qual é a consequência de quem delata na sociedade contemporânea, seja membro de organização criminosa, ou que abra a boca? Nós sabemos. Na máfia a mesma coisa. Então existe essa estrutura comum. Porém, na máfia existe um elemento que é muito mais interessante. Perceba, enquanto no Estado moderno nós não podemos oferecer muitas vezes resistência no aspecto de discordância, por quê? Porque a lei está ali, nós estamos dentro do Estado Democrático de Direito, nós estamos dentro de uma república, você tem que cumprir, pronto, acabou. Na máfia, aqueles que entram para a máfia e assim ficam, eles entram normalmente por negócios, mas existe um elemento de voluntariedade. O indivíduo que ingressa ali, ele escolheu ingressar ali, e por uma questão de honra, de lealdade, é que ele mantém aquilo. Perceba, não existe nenhuma lei, não existe texto positivado, não existe punição para que ele descumpra ou continue cumprindo aquilo que o seu dom determina. Ele faz porque ele quer. Então, esse elemento de lealdade, ele é muito interessante, por quê? Porque quando nós voltamos e analisamos a história da sociedade, os pequenos clãs, os indivíduos, nós vamos entender de maneira... Vou fazer um esboço para vocês.
tanto da maneira religiosa quanto da maneira social, que a lealdade, a voluntariedade, a vontade estão para o indivíduo, enquanto a coerção, a obrigação e o imperativo estão para o Estado. Perceba, se o Estado só tem como fazer com que nós cumpramos algo através de força de lei, né? Ou alguém paga imposto porque quer. Então, todo mundo paga imposto porque está na lei, se você não pagar imposto vai ter um problema, né? Do ponto de vista análogo, por que as pessoas dão dinheiro para a igreja? Porque existe uma lei que as obrigue ou porque elas querem? Porque elas querem. Por que você obedece ou segue fielmente determinada pessoa ou líder? Porque você quer. Entende? Existe essa relação diametralmente oposta entre o Estado operando através de leis. Então, toda vez que o Estado quer alguma coisa, ele te empurra uma lei goela abaixo. E aqui na questão da máfia, por voluntariedade no começo, mas o que vai manter você, sob certo aspecto, leal além da sua própria palavra são os meios, a garantia que você não vai sair, que são os meios violentos. Tá? Tá entendendo? Acho que já foi um tempinho legal. Bom, avançando um pouco, a máfia ela começa na Itália, ali na região que eu expliquei para vocês, do sul da Itália, Calábria, Sicília, Camorra, que vai ser... E você tem outros grupos, clãs menores de máfia, mas esses são os 3 mais conhecidos e os maiores. E posteriormente, o que acontece? Como é que esse negócio se expande? Veja, tanto pela questão do território, quanto da questão da cadeia de comando, quanto da expansão e dos problemas, toda vez que um negócio cresce, você precisa de mais aparato, você precisa de mais suporte. Quando a máfia, por uma série de questões, ela migra para os Estados Unidos, para a América propriamente, para a América, né, para os Estados Unidos propriamente dito, o que nós temos ali? São os mafiosos italianos que migram para os Estados Unidos, e você tem a Cosa Nostra, que são mafiosos italianos operando agora nos Estados Unidos, tá? Então a máfia ela é um fenômeno exclusivamente ou umbilicalmente italiano, que depois ela vai se expandindo, assim como um negócio, para as outras áreas do mundo. E aí agora falando da máfia, a máfia americana, leia-se Cosa Nostra, que são os italianos que mudaram. Ela muda para os Estados Unidos, e aí agora nós vamos voltar naquele ponto que eu chamei a atenção, que é a questão da lei seca, tá? Por quê? Veja, do ponto de vista não só jurídico, mas também social, no sentido de comércio, cadeia de comando, operação, quem escolhe ou determina o que vai entrar ou não num determinado local é o Estado, né? E o Estado tem meios para isso. Impostos, regulamentações, regulações, instrução normativa, o raio que o parta, etc. Quando o Estado ele vem com uma determinada sanção ou determinado produto, para não dizer só que estamos falando de coisas negativas, que o preço está muito alto ou que o Estado não vai te fornecer, nesse aspecto falando da máfia, a máfia aparece para suprir esse produto sobre o contrabando, né? Sobre as ilegalidades. E por que ilegalidades? Porque o Estado não autoriza. E todo esse produto, esse dinheiro, esse recurso, ele é destinado a você expandir o negócio e oxigenar. Então a lei seca, lá, se não me engano, em 1920, proibiu ali o consumo de álcool nos Estados Unidos. Foi onde a máfia identificou, epa, a galinha dos ovos de ouro agora está aqui. Por quê? Se eu começar a contrabandear bebida, o país proibiu o consumo de álcool. A bebida é um produto que o homem e a sociedade nesse aspecto sempre consumiram e não vão deixar de consumir porque o Estado falou que não pode mais. Está aqui onde eu vou fazer fortuna. E aí a máfia passou a enxergar que o consumo de álcool nesse período era um negócio extremamente vantajoso. E nesse ponto, vocês provavelmente já devem saber de quem eu estou falando. Al Capone. Al Capone talvez seja a figura real e cinematográfica mais famosa, mais influente nesse aspecto de máfia, justamente não só pelo mistério, sob certo aspecto, que cercava a sua figura, mas pelo seu meio de atuação, pelas suas influências e porque, de fato, Chicago pertenceu ao Al Capone nesse aspecto, tá?
como é que o Al Capone operava, como é que o Al Capone surgiu, de onde ele veio, para onde ele vai, como é que isso funcionou. Veja, eu falei para vocês que a máfia nasce na Itália, e aí depois a situação vai crescendo, e aí os italianos migram para a América, se instalam nos Estados Unidos através da Cosa Nostra, que é a máfia italiana operando na América. O Al Capone, geograficamente falando, ele não nasceu em Chicago, ele não é propriamente um filho de Chicago, mas naquela região ali, nós tínhamos os gangsters, tá? Que operavam naquela região, e mais propriamente dito ali, os dois nomes principais eram Johnny the Fox ou o Luke Luciano, né? São pessoas diferentes que atuavam ali. E quando chegou a época da Lei Seca, eles prestaram atenção nesse assunto. Falou, opa, a questão do álcool aqui vai nos proporcionar ganhar fortunas, vamos operar isso aqui. Quem que surge quem que aparece, quem que dá a liga entre isso? É justamente aqui que o Al Capone aparece. O Al Capone, ele não nasce, ele não é um mafioso de berço, por assim dizer. Ele pertenceu a algumas gangues e questões de gangster, que são um fenômeno existente e originariamente um pouco diferente nos Estados Unidos, porque lá é uma questão mais urbana, tá? Mas aqui, enquanto estrutura de máfia, você tinha ali esses dois nomes, o Torrio, que é o Johnny the Fox, e o Luke Luciano, que eram os cabeças, por assim dizer, que operavam e começaram e visualizaram e começaram a operar nessa questão dos produtos do álcool. E aí o gangster, então, o pequeno gangster Al Capone, aparece nesse meio desses dois, e eles começam a trabalhar junto, então, os três, para operar essa questão do consumo de álcool, tá? Então você tem ali os dois cabeças e o Al Capone como inferior nesse aspecto, nesse primeiro momento, mas que operava de maneira mais bruta nas ruas, realizando assim os meios necessários para que o consumo de álcool acontecesse sob a lei seca através do contrabando principalmente, tá? Só um pequeno parêntese para que vocês entendam ou não esqueçam. Toda vez que você pratica um contrabando, você está praticando um crime, esse crime vai te gerar um produto, esse produto vai te gerar um ativo ilícito, talvez normalmente um recurso em pecúnia ou alguma outra coisa, e você precisa depois lavar esse recurso, esse ativo. É onde acontece a lavagem de dinheiro. Se você não assistiu, tem aqui, volta lá, tem um vídeo específico sobre o que é e como funciona a lavagem de dinheiro. Mas só chamando a atenção de vocês, que aqui, apesar de a gente falar muito de contrabando aqui, da questão da lei seca, perceba, toda vez que você compra um produto contrabandeado, esse produto contrabandeado, ele gera um recurso, um ativo, e você precisa lavar ou limpar esse recurso, tá? Então, não se esqueçam que a estrutura da lavagem de capitais, ela é muito mais orgânica nesse aspecto do que de rol taxativo, tá bom? Então, voltando à questão do Al Capone aqui. O Al Capone, percebendo tudo isso e percebendo que você poderia expandir o poder da máfia utilizando essa brecha no sentido de oportunidade que a máfia visualizou, mas quem criou isso foi o próprio Estado americano, com a lei seca. Quem cria a lei é o Estado, não é a máfia. Eles percebem que aquilo que antes era operável, gerando em torno ali de 600 milhões de dólares por ano, que eram bordéis, cassinos, extorsões, poderia ser aumentado muito mais com o consumo do álcool. E aí eles partem para cima disso. Quando a lei seca entra em vigor e tudo isso fica disponível aos olhos da máfia, os mafiosos, enxergando isso e crescendo, vão para cima, aumentam através do submundo, e lembrando, o submundo opera através da repressão da violência e normalmente da corrupção também. Eles, percebendo tudo isso, eles avançam, crescem em número e poder, e perceba, a máfia, ela é chamada de operação de submundo justamente por quê? Porque ela vai entrando através da corrupção, ela vai operando através de agente por agente, formando uma cadeia, uma teia, por assim dizer, de poder. E aí, quando o Estado percebe ou quando o Estado não consegue reprimir, essa cadeia aqui no sentido de teia, cadeia de conexão,
ela está tão grande que o Estado já não consegue legalmente fazer frente sozinho a isso. E aí você tem um problema grande, que é a criminalidade. Lembrando, aquilo que a máfia faz não é legal. Então as violências, as pistolagens são crimes, não deixam de ser só porque você discorda do Estado. Então isso cresce a um ponto que o Estado fica inferior. E aí você sempre vai ter esse ponto de tensão. E aí o que acontece? Quando o Johnny DeFox e o Luke Luciano e o Al Capone estão envolvidos nessa questão, existe um ponto ali de virada que é onde o Al Capone cresce e vira o Al Capone, né? Onde ele cria essa figura toda que gira em torno dele, que é quando o Luke Luciano ele não quer expandir os negócios e misturar na realidade a questão das drogas com a prostituição e o álcool. Ele fala, não, isso aqui eu não quero. O que acontece? O Al Capone e o Torrio, o Johnny DeFox, eles percebem que para isso vai ser um problema, porque dos dois nomes de peso, um não quer e o outro quer, e o Al Capone enquanto meio, né, enquanto inferior e hierárquico, mas querendo expandir o negócio, eles entendem que vai ter uma resistência. Então o que acontece? Eles precisam eliminar esse sujeito que faz a resistência, que antigamente seria o próprio sócio ou parceiro. Então o Al Capone, em conluio com o Torrio, eles organizam a morte do Luciano. Então o Al Capone se encarrega de arrumar os pistoleiros, matam ele, e aí assim eles ficam sem limites no submundo ou sem oposição direta para expandir os seus negócios. Agora não existe fronteira ou quem vá fazer frente à oposição a essa expansão. E é a partir desse momento, dessa virada específica, dessa morte que o Al Capone organiza, que a Cosa Nostra, né, ela expande a um nível assim de dominar a cidade inteira de Chicago. Por isso que quando há pouco eu falei que Chicago pertencia ao Al Capone, era nesse quesito, porque o Estado colocou uma determinada sanção e a máfia viu a oportunidade de crescer. A máfia vendo a oportunidade de crescer, ela cresceu. Ela crescendo, aquele que dentro da estrutura da máfia estava fazendo frente ou contrariando os seus interesses, ele foi eliminado. E aí, uma vez que ele foi eliminado, subiu o Al Capone. Então você passa a ter de 3, 2 diretos agora. Nós temos o Al Capone e o Johnny DeFox. O que acontece posteriormente com essa questão do Al Capone? A cadeia de comando da máfia, ela vai operando de uma maneira que você começa a comprar agentes do Estado, como sempre foi feito, ou sempre foi tendencioso a fazer, a um nível que, a partir do momento que a cidade pertence ao Al Capone, esse sujeito passa a andar sob a luz do dia, que é uma figura simbólica, não precisa ter medo de mais ninguém, porque tá todo mundo ali, tem o rabo preso com ele, né? Ou todo mundo deve alguma coisa para ele, ou ele paga alguma coisa para alguém, e aí o Estado fica nesse aspecto oposto como uma figura fraca. E por que uma figura fraca? Porque o submundo, ou seja, aquilo que não é legal, está operando de tal maneira que vai contra as legislações, o ordenamento jurídico, o estado das coisas, as questões republicanas, democráticas, contra tudo isso. A máfia, ela é um estado fechado em si mesmo, que ela funciona e opera do jeito que ela quer, independente do que o direito positivado ou do que a legislação determina. E aí você tem esse ponto de tensão. O que acontece? Passado um tempo, após essa morte, o Al Capone acaba ficando herdeiro de tudo isso. Porque depois da morte do O'Banion, o Torrio, ele foi baleado deixa eu confirmar a data, ele foi baleado em 1925, e aí ele sobrevive posteriormente. Então o Torrio era o parceiro do Al Capone, mas ele foi baleado e sobrevive, ele não morre, e aí após essa situação ele decide meio que se aposentar. Então ele chega para o Al Capone e fala: Al Capone, é tudo teu, eu não quero nada. Ele já tinha uma fortuna ali de 30 milhões de dólares que ele usou para viver até o resto da sua vida, e o resto o Al Capone herdou. Tanto as operações, quanto o dinheiro, quanto o poder político, o poder de influência, e isso cai, sob certo aspecto, no colo dele. Ele que já estava familiarizado com essa operação, então passa a ser o dono da maior poder, da maior influência no submundo, tá?
Então é assim que a máfia opera, sempre com essa estrutura. Vocês também já devem ter percebido que existe um paralelo ou semelhanças ou modo de ação entre o que atualmente nós chamamos de crime organizado, e aqui eu vou fazer um marco objetivo para ficar de mais fácil visualização, que é com a lei que define o que é crime organizado, essa coisa toda. Vocês percebem que tanto a máfia quanto o crime organizado, independente da máfia, pode ser a facção, existem o mesmo modus operandi, né? De você ter uma cadeia de comando, de você ter meios de ação, você precisa de recursos para oxigenar isso. E o Estado, sob certo aspecto, promove isso, né? Então você tem essa cadeia de similaridades entre a máfia, o crime organizado, aquilo que legalmente você é obrigado a fazer, porque perceba, tanto a máfia quanto o crime organizado ainda estão vivendo dentro da sociedade, não tem como fugir disso. Então você vai ter que se valer, e aqui o valer-se não é no aspecto de malandragem ou de alternativa, mas porque a sociedade exige que nós vivamos com determinadas ordens e regras jurídicas, sociais, locais e culturais. E você vai ter que se valer disso para sobreviver em sociedade, né? É onde acontece determinadas ações que, segundo o Estado e o Ministério Público, eles vão dizer que é lavagem, e aí eles que cuidem de provar se é lavagem ou não, porque aqui entra uma outra questão, né? Tanto o direito penal econômico quanto o direito criminal como um todo tem aquela questão do direito penal do inimigo. O que é isso? Ou vale para todo mundo as regras e códigos processuais, os direitos e garantias fundamentais, é aquilo que nós chamamos de garantismo, né? Que o Ferraioli começa isso aí. Ou nós vamos selecionar para alguns e aí nós vamos ter alguns problemas jurídicos com isso. Mas partindo já de uma questão mais objetiva de que direitos e garantias fundamentais estão válidas e disponíveis para todos, independente do que o sujeito está fazendo, ao processar um indivíduo, isso também está valendo para ele, né? As regras, os respeitos às normas processuais estão ali disponíveis e devem ser respeitadas independente do que o sujeito tenha feito, tá? É muito importante, independente se o sujeito é ou não mafioso, é ou não criminoso no sentido de facção, é ou não um mero indivíduo ali que se tornou réu, sabe Deus por quê, qual a acusação do Ministério Público, os direitos e garantias fundamentais são assegurados para todos, tá? Só uma curiosidade, pessoal, para a gente encerrar aqui, o Al Capone ele foi preso, olha que coisa interessante, com todos esses esquemas de aposta, cassino, lavagem, contrabando, pistolagem, homicídio, o Al Capone só foi preso por sonegação de impostos. Olha que coisa curiosa. O Estado consegue pegar o Al Capone através da sonegação de impostos e da evasão fiscal. Perceba então que de todos os meios que você tinha ali, todos os crimes que o Al Capone praticou enquanto líder, né? Hoje, paralelamente, se nós fôssemos enquadrar ele com a lei de organização criminosa, ele seria o líder. Paralelo a isso, foram pegar ele justamente na questão financeira, na questão da evasão de divisas, evasão fiscal, ali na questão do recurso. Então o Estado conseguiu pegar ele, tão forte é a questão e o poder do dinheiro, que pegaram ele dentro de todo esse esquema nesse quesito, por esse crime, tá? Então isso é a importância de você entender toda essa cadeia de funcionamento e comando, para que vocês entendam como atualmente tanto está em funcionamento quanto como foi a evolução do direito penal econômico e da lei de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a lavagem de capitais ela não é um fenômeno meramente local, né? Eu repito isso, quando você entende essa estrutura, você vê que em diversos países, e normalmente os tratados internacionais ratificam isso, você tem o fenômeno da lavagem, os países ratificam para que de maneira colaborativa eles estrangulem a organização criminosa, em outros tempos seria aqui a máfia, e que se elimine a prática de lavagem. Por quê? Porque, em tese, quando você está lavando dinheiro, você está lavando algo sujo, e esse algo sujo posteriormente financia mais crimes, né? Normalmente terrorismo e tráfico de drogas, sem prejuízo aí a outras questões, mas aí já é um pouco mais concreta a depender da acusação e do processo. Então, por hoje é isso. Fico feliz de ter compartilhado com vocês esse conteúdo sobre a máfia
E aí o nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre como que não só a máfia, mas como é que os cassinos, que aqui eram os meios literalmente no sentido de meio, começo, meio e fim, o meio utilizado para lavar o dinheiro desses ativos ilícitos, tá bom? Muito obrigado, não se esqueçam aí de clicar no inscrever-se, no sininho e de gostei.